Graça e paz, irmãos, que a graça, o amor, o poder, a cura, a misericórdia do Senhor esteja na sua vida, esteja no seu caminho, esteja na sua família, esteja em todos os momentos da sua vida, que Deus esteja te abençoando, te fortalecendo, dando sempre aquela alegria, aquela paz, para que você venha ter um coração tranquilo, um coração alegre, um coração que louva, um coração que busca estar na presença do nosso Deus, um coração que está aberto para desabafar com o nosso Deus, para contar para Ele como que está acontecendo a sua vida, o que você precisa, né? Qual é a situação que você está passando, que Deus possa abençoar as nossas vidas, que Deus possa consagrar a nossa vida. A minha querida amiga Aparecida Pereira já está assistindo. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido pela vida de vocês que está conosco. A minha irmã também, a Ivani, já está presente. Glória a Deus, aleluia. Sou muito feliz com vocês estar junto comigo nessa live, né? Que vamos estar falando um pouquinho sobre o desabafo, né? Algo assim que Deus tem trabalhado na nossa vida, Deus tem mostrado para nós, e pedir a Deus um assunto que fosse assim, sabe, abrangente as nossas vidas, e graças a Deus, Deus então proporcionou para mim esse tema, né, sobre o desabafo. Nós vamos estar trabalhando, nós vamos estar meditando, nós vamos estar ouvindo a voz de Deus, nós vamos desabafar com o nosso Deus, abraçar o nosso Deus, chorar, então desabafar, contar para Ele tudo que estamos passando, o que nós estamos enfrentando, as dificuldades, né, que têm atingido as nossas vidas, as dores, as enfermidades, as lutas, os problemas, a ansiedade. Então nós devemos desabafar com quem? Com o nosso Deus, que pode, que faz, que age, que transforma, que liberta, que cura, que salva e que está sempre presente conosco, né? Ele é o nosso mestre, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso amigo, Ele que conhece dentro de nós. A Cleonice, minha sobrinha lá de São Paulo, obrigado Cleonice, Deus te abençoe você, Deus te fortaleça, desabafa nos pés do Senhor Jesus, clama ao Senhor Jesus, porque Ele está pronto para ouvir o seu clamor, está pronto para ouvir o seu desabafo. Às vezes você fecha dentro de você, Deus conhece, mas Deus quer que você abra o seu coração, que você desabafa na presença do nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus de vitória, é um Deus de poder, né? É um Deus que tem todo o domínio sobre a nossa vida, porque foi Ele quem nos criou. Então nosso tema de hoje é desabafo, está lá em Jó, capítulo 5, versículo 17 e 18. A minha amiga Ivone Frazão está presente. Que Deus abençoe, Ivone, chuvas de bênção na sua vida, né? Estou com saudade de você, que Deus esteja falando ao seu coração. Então vamos ver então aqui Jó 5, 17 e 18, que diz assim a palavra de Deus. Olha que coisa preciosa, meus irmãos. Olha, bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz é o homem a quem Deus disciplina. Oh, glória a Deus. Aquela pessoa que Deus disciplina, que Deus corrige, ele é bem-aventurado, ele é mais do que feliz, porque Deus é quem disciplina a sua vida, a quem Deus disciplina, né? Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Não devemos, então, desculpa, irmão, desprezar a disciplina do Todo-Poderoso, que é o nosso Deus, né? Porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata, Ele faz a ferida e Ele mesmo purifica, Ele mesmo limpa. A Isabel Simone, minha amiga, está presente, a Irene dos Santos também. Glória a Deus pela vida de vocês, Deus que abençoe. Vocês não têm noção da alegria que eu tenho. A live passada passou de 300 pessoas, graças a Deus, graças a vocês que estão assistindo, que estão compartilhando, estão levando a mensagem, né, para alguém. É só você enviar para o seu grupo, para os seus amigos, né, seus familiares, mostrar para eles a importância de nós desabafarmos a nossa vida com o nosso Deus. Às vezes nós não... Ô Vasmã, meu sobrinho, Deus te abençoe, meu sobrinho amado. Deus te abençoe, Vasmã. Chuva de bênção na sua vida.
Então, meus irmãos, é gostoso quando nós temos um Deus vivo, um Deus verdadeiro, que nós às vezes não temos coragem de contar, né, para as pessoas, mas para o nosso Deus nós podemos abraçar. Ele vem ao nosso encontro e abraça e quer que nós então possamos desabafar com Ele a nossa dor, a nossa tristeza, o nosso problema, que às vezes nós fugimos de um lado, fugimos de outro, né, mas não buscamos a presença de Deus para nós desabafarmos na presença do nosso Deus, né. Então o nosso Deus é maravilhoso. Então ele diz assim, ó, bem-aventurado, quer dizer, mais que feliz é o homem a quem Deus disciplina. Deus tem disciplinado você? Sim. Deus tem disciplinado eu? Sim, tenho. Então por isso que eu sou mais do que feliz, né? Porque ele faz a ferida e ele mesmo ata. Ele faz a ferida e ele mesmo cura. Ele mesmo então dá a solução, dá a resposta para nossas vidas, né? Esse é o nosso Deus, meus irmãos, maravilhoso, o nosso Deus que está sempre conosco, mesmo naquelas horas amargas, naquelas horas de sofrimento, mas o nosso Deus está presente conosco, o nosso Deus está sempre do nosso lado, ouvindo a nossa voz, ouvindo o nosso desabafo, né? Ouvindo o nosso choro, mas Ele quer que nós contamos para Ele, assim como nós temos uma amiga, um amigo, né? Um parente que a gente conta, senta, fica ali 1 hora, 2 horas conversando com Ele, contando as nossas dificuldades. Deus também quer, né, que nós também façamos isso com Ele. Oi, Zi, minha amada, Deus te abençoe, chuva de bênção para você. Como é que está a sua saúde? Tenho orado por você todos os dias, que Deus te abençoe, viu? Então, meus irmãos, é maravilhoso quando nós abrimos o nosso coração para Deus, não deixamos escondido nada, não porque Ele não sabe, Ele conhece, Ele sabe a hora, Ele sabe o momento que nós erramos, que nós praticamos aquele mal, né? Mas Ele quer ouvir da nossa boca como que está a nossa vida, né? Amados, aí vem então o Jairo, meu irmão está assistindo. Graça e paz, meu irmão amado, querido, precioso, Deus te abençoe você, toda a sua família. A Ivani, né, a sua saúde dela, né, o emocional, o Felipe, né, que Deus abençoe lá na Alemanha, que Deus cuide de todos os seus filhos, o João, o Jefferson, né, tá nas mãos do nosso Deus, e o nosso Deus conhece a vida de vocês, né, os seus vizinhos, né, que Deus esteja abençoando grandemente, poderosamente. Então, amados, vamos ver então, eu pergunto, você já desabafou com alguém? Já, né, tenho certeza, eu já desabafei com alguém, né. Algumas vezes você já fez isso na sua vida, né? O que você sentiu depois que você desabafou, que você conversou, que você abriu o seu coração, que você falou para ele como que estava, desculpa, irmãos, como que estava a sua situação naquele momento, né? O que você sentiu? Você sentiu aliviado? Você sentiu feliz? A Nadir e o Reinaldo. Obrigado, Nadir. Que bom que você está presente, minha amada. Você é muito preciosa para mim e muito mais para o nosso Deus, viu? Então, o que você sentiu quando você desabafou com alguém? Sentiu aliviado? Sentiu feliz, né? Com mais força? Você sentiu mais feliz, com mais força para a luta, né? Tem hora que a voz dá uma parada, né? Mas vamos continuar, porque Deus está conosco, né? Então, você sentiu com mais força, né? Para a luta, para lutar, para enfrentar os problemas, depois que você desabafou com alguém, ou mesmo com o nosso Deus, né? Você sentiu mais força, como foi, né? Então é isso que nós vamos estar vendo hoje, amados, né? Então Jó, vocês lembram da história e da vida de Jó? Jó foi um grande servo de Deus, né? Que passou por aquela situação, perdeu seus filhos numa só noite, né? E ficou desesperado, ficou triste, ficou amargurado. Sua esposa chegou e disse para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre. Não fica nesse sofrimento, naquela sarna que estava dentro dele. Então a esposa chegou ao ponto de disse para ele assim, olha, abandona esse teu Deus e morre. O que você tem feito para ele? O que ele tem feito para você? Né? Então Jó foi uma das pessoas que a Bíblia registra que ele desabafou com Deus,
mesmo os seus amigos não querendo, né, que ele desabafasse, né, com os amigos, que ele contasse, né, queria que ele tomasse uma outra decisão, mas não, mas ele abandonou os seus amigos e foi desabafar com Deus, foi contar para Deus como estava a sua vida, como estava a sua situação, né? Então o Jó passou por circunstâncias tremendamente adversas, né? Jó passou por essas situações adversas, e como nós, né, viveu períodos de muitos questionamentos, igual nós vivemos período, né, de muito questionamento, questionamos muito, né, sobre a nossa vida, mas nós às vezes não contamos para o nosso Deus. Aí está então o segredo que nós vamos estar estudando hoje, né? O versículo em destaque que nós lemos, né, traz um dos momentos em que Jó, né, faz um grande desabafo a Deus ali. Ele desabafou para Deus, contou para Deus como estava a sua vida, tinha perdido seus filhos, sua esposa não mais queria, ele estava doente, ele estava ali todo cheio de enfermidade, né, todo cheio de problemas, todo cheio de lutas, abandonado por todos, né. Então, mas seus amigos tentavam fazer calar, não queria que ele falasse, né? Até encontrar uma explicação, né, plausível para o seu sofrimento. Então, os amigos não queriam que ele ficasse falando daquilo, né? Mas ele falava com Deus. Olha lá, né? Em Jó capítulo 7, nós não vamos ler aqui porque senão vai demorar muito, mas depois você vai ver ele desabafando com Deus, ele contando para Deus a sua vida, a sua dor, o seu sofrimento, os seus momentos de amargura, os seus momentos de tristeza, né? Então Jó está ali no capítulo 7, né? Jó, porém, contrariado, seus amigos, ele abriu seu coração diante do Senhor em vários momentos de sua história. Oh, glória a Deus, aleluia. Você também tem aberto o seu coração a Deus em vários momentos da sua história, em várias fases da sua vida. A Daiane Vargas, obrigada, Daiane, minha linda. Deus te abençoe você, sua filhinha, mamãe, tá? Chuvas de bênção. E nós, amados, temos feito assim como Jó? Nós temos desabafado com o nosso Deus, ou nós temos procurado outras pessoas, né, que não têm força, não têm coragem, não têm conhecimento para nos ouvir, né, o nosso desabafo, né? Aprendemos com Jó que uma ferida não pode ser curada se não for exposta. Então você tem uma ferida, mas aquela ferida está fechada, ela não pode ser curada, ela tem que ser exposta, ela tem que sangrar, né? Para ela ser curada, foi o que aconteceu com Jó. Então Jó tinha aquela ferida, e a ferida dele sangrava. Então ele colocou diante de Deus a sua vida, né? Então para ser tratada, a ferida tem que ser exposta, tem que ser falada para Deus, contar para Deus. Deus sabe. Você pode perguntar nele, mas Deus não sabe? Sabe. Deus sabe toda a sua vida antes de você nascer, antes de você morrer. Deus sabe, depois que você morrer, Deus conhece, Deus sabe tudo sobre a sua vida, né? Então ela tem que ser exposta e tratada, né? Muitas vezes esse tratamento é longo, né? Dolorido, quando Deus nos coloca em situações externas, né? Seu objetivo não é nos punir, mas sim nos tomar, olha aqui, nos tornar mais parecido com Ele. Então Jesus sofreu, né, externamente, todos viram ali o sofrimento de Jesus, então assim também somos nós, né, nós também sofremos, né, mas nós devemos contar para Jesus, conta para Jesus onde é a sua dor, Ele te ajuda a carregar a cruz, e com insistência você ora, que você vai vencer em nome de Jesus. Eu não sei qual é a situação. Nós estamos tratando aqui sobre a situação de Jó, né? A gente quando perde um filho só, a gente sofre, a gente fica angustiado. Ah, minha querida amiga Dilma Stecanella, essa cantora maravilhosa que louva o Senhor, que canta, que prega, que fala, que dá o testemunho da verdade. Deus te abençoe, minha amada. Chuvas de bênção na sua vida, né? Então Deus quer que nós venhamos abrir o nosso coração e mostrar para Ele a ferida, né? Para que a ferida seja aberta, para que Ele possa curar, para que Ele possa dar a voz, né, de liberdade, a voz de cura, a voz de salvação, a voz de amizade, a voz da presença dEle, né? Não é passar um pano ali, não, mas é abrir mesmo, deixar que ela sangra, para que o nosso Deus possa estar então cuidando de nós, né? Mas sim, nos tornar mais parecido com Deus, né? Então vai fazer nos tornar mais parecido com Deus, né? Você quer ser parecido com Deus?
Então deixa ele tratar das suas feridas expostas. Você quer ser parecido com Deus? Deixa ele tratar das suas feridas que está exposta, que está sangrando. Você não vai conseguir. Nós não vamos conseguir, porque somente Deus vai conseguir curar essas feridas que está exposta, que está sangrando. Como Jó, né? Jó estava ali com as feridas dele expostas, mas confessando, seus amigos não queriam, mas ele estava falando ali diante de Deus, né? Amados, diante de seus questionamentos, seja sincero. Não sei quais são os seus questionamentos, mas diante dele seja sincero. O Senhor é a verdade, né? É a verdade e se agrada com nossa sinceridade. Ele é a verdade e Ele se agrada com a nossa sinceridade, como nós somos sinceros, quando nós falamos com Deus, quando nós conversamos com Deus, quando nós temos aquele tempo disponível para o nosso Deus agir, entrar, trabalhar, fortalecer, né, a nossa vida. O Senhor é a verdade e se agrada com a nossa sinceridade, né? Então o Senhor agrada quando nós somos sinceros para Ele, contando tudo, não porque Ele não sabe, mas Ele quer ouvir da nossa boca, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus maravilhoso, é o Deus que faz, é o Deus que cura, é o Deus que transforma, é o Deus que liberta, é o Deus que ampara, é o Deus que não nos desampara, né? Quando Jesus se encontrou com a mulher samaritana, olha aqui que coisa, outro exemplo maravilhoso, além do exemplo de Jó. Quando Jesus se encontrou com essa mulher samaritana, junto ao poço, ela podia ter omitido seu estado civil, ela poderia ter omitido seu estado civil, mas não, né? Mas porém, ao dizer que não tinha marido, olha aqui, né? Ofereceu a Jesus acesso à sua dor e foi acolhida com amor. Oh, glória a Deus, aleluia. João 14, 16 a 26 vai falar sobre essa mulher samaritana que estava ali naquele poço, pegar a água, né, para os seus animais. Jesus chegou e ficou ali com ela conversando, né? Aí Jesus falou para ela assim, vai lá e chama o seu marido. Ela disse, eu não tenho marido. Jesus falou assim, você disseste a verdade, você não tem. Você teve 5 maridos e esse que você tem não é seu marido. Aí ela ficou falando, esse é o Senhor Jesus que ia vir. E Jesus disse, né, já estou aqui com você, né? Quero transformar você, quero libertar você. E ela foi e trouxe todas as pessoas ao encontro de Jesus, né? Porque ela foi sincera. E Jesus então percebeu a vida dela, né? É necessário, meus irmãos, nós desnudar, né, para nos vestirmos da graça, do amor, da cura, do perdão, da misericórdia de Deus, né? Amados, não ignore sua dor, não, jamais, né? Não acoberte seus temores, não deixe seus temores ficarem então cobertos, não, né? Não sufoque seus questionamentos, não. E não engula o choro, não, meus irmãos, não engula o choro. Não questione os seus pensamentos, né? As suas questões, não. E não engula o choro, não. Mas entregue tudo diante de Deus. Aleluia. O Itamar está assistindo, a professora Maria Perpétua está assistindo. Obrigada, vocês dois. Deus que abençoe grandemente. Então, entregue tudo diante de Deus, pois Ele conhece cada gemido. Ele conhece cada gemido que nós damos, né? E está ciente de seus suspiros e deseja ser convidado. Então Jesus está ciente do seu suspiro e Ele quer ser convidado, como aquela mulher, né, samaritana convidou, como Jó também, né, chegou diante de Deus e abriu o seu coração. A Ivânia Moreira está assistindo. Obrigada, Ivânia, Deus que te abençoe você. É maravilhoso quando nós sentimos que Deus está conosco, Deus está vendo, Deus está cuidando da nossa ferida, porque a nossa ferida está exposta, não está fechada, mas ela está aberta, né? E Deus está ali conosco, Deus está protegendo, Deus está conversando, né? Para nós sermos parecidos com Ele. Por isso que a ferida dói, né? As situações dói, familiar, entre amigos, no trabalho, onde quer que você esteja, vai ter então essa ferida sangrando, mas você vai ter a vitória quando você abrir o seu coração, desabafar para o Senhor Jesus como está a sua vida, como que está o seu momento, como que está a sua situação. Deus vem, Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus salva. Oh, glória a Deus, aleluia, esse é o Deus verdadeiro que nós servimos, né? Pois Ele conhece cada gemido, está ciente
mente de seus suspiros e deseja ser convidado para acessar o seu coração. Olha que coisa linda, Jesus quer acessar o seu coração, Ele quer entrar no seu coração, mas às vezes nós não deixamos, às vezes nós não permitimos. Nós ficamos nós mesmos querendo tomar conta de tudo, né? Mas não pode, né? Aproxime-se dele com sinceridade. Aproxime dele com sinceridade e confie no seu socorro. Confie no socorro de Deus, porque somente o Senhor Jesus pode nos socorrer na nossa família, na nossa vida, nos nossos familiares, né? A Kátia Pereira, minha sobrinha, está assistindo. Deus que abençoe, Kátia. Que você possa também, Kátia, desabafar na presença de Deus sobre a sua vida, sobre a sua família, porque Deus sabe, né? Diante do trono da graça, há misericórdia inesgotável. Oh, glória a Deus, aleluia. Diante do trono da graça, né? Então, da misericórdia, a graça inesgotável. Então, não termina, não acaba, mas ela é eterna. A graça de Deus é eterna, ela é inesgotável. As mãos de Deus estão aptas para curar. Sim, as mãos de Deus estão aptas para curar, né? Nós que caímos em pecado, sempre nós pecamos, às vezes nós, como eu disse no começo, nós ocultamos, nós não contamos para ninguém, mas Deus sabe, Deus conhece. Deus diz: entra no seu quarto, fecha a porta e conversa comigo. Aonde quer que você está, Deus está vendo você, Deus está vendo a sua atitude, Deus sabe o que você precisa, Deus sabe a hora certa da resposta que Ele tem para a sua vida, porque o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é verdadeiro, assim como Ele foi com Jó, assim como Ele foi com aquela mulher, né, samaritana, Ele é também com você, é com a sua família, é no seu trabalho, é aonde quer que você for. Esse é o nosso Deus, né, para curar a nossa vida. Jó conheceu o toque das poderosas mãos de Deus. Jó conheceu o toque. E você? Tem conhecido o toque das poderosas mãos de Deus? Você tem tocado? Deus tem tocado na sua vida? Deus tem tocado na sua ferida? Como que está a sua ferida, né? O toque poderoso das mãos de Deus, você também pode experimentá-la? Você pode experimentar o toque da mão de Deus na sua vida? Sim, nós também podemos, basta nós, né, dispor a conhecer, a ler, a orar, a interceder, né? No final da história, Jó compartilha a mesma, oh glória a Deus, olha aqui, no final da história, Jó compartilha a mesma intimidade que a mulher samaritana. Então no final ele compartilha a parte dele com a intimidade com Deus, e a mulher samaritana também da intimidade dela com Deus, né? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aí Jesus disse para ela: olha, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede. Ela falou: dá, Senhor, desta água. E você está com sede espiritual? Pede para Deus a água viva, a água pura, a água cristalina, que Jesus vai dar para você. E nunca mais você vai ter sede, porque você tem a água da vida, você tem a água da salvação, tem a água da vitória, não as coisas deste mundo, passageira, idolatria, coisas que o mundo oferece, né? Então nós não devemos estar na prostituição, na avareza, né? No descuido com a palavra de Deus, né? Em buscar outros recursos, buscar prazeres em outros lugares. A Érica, minha nora, está assistindo. Deus que abençoe, Érica. Então, nós devemos buscar sempre a presença de Deus, né? Jó, então, compartilha a mesma intimidade que a mulher samaritana, né? Ele próprio declara que a sua compreensão sobre Deus, olha aqui, Jó mesmo fala que a sua compreensão entre Deus ultrapassou a barreira do ouvir falar para conhecê-lo. Olha aqui, olha que coisa linda, meus irmãos, que coisa preciosa, né? Aqui que Jó fez, né? Então Deus ultrapassou a barreira, né? A ouvir falar para conhecê-lo de perto. Então Jó conheceu Deus de perto, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Quer ver? Vamos ler lá em Jó 42:5, que diz assim a palavra de Deus. Olha aqui, meus irmãos, que preciosidade é a palavra de Deus, né? 42:5, olha, Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir. Olha aqui o ponto que ele chegou, depois de tudo aquilo que ele passou, depois daquele desabafo, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Oh, glória a Deus, aleluia. Os teus olhos também veem Jesus? Ou você conhece Jesus só porque você ouve as pessoas falarem, porque você ouve eu falando nesse momento? Não, mas é porque os teus olhos vê o Senhor Jesus através da palavra, vê a presença de Deus através da situação que o
o Senhor Jesus Cristo tem resolvido para você, né? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Olha que coisa preciosa. Então Jó chegou a abominar, né? No pó e na cinza, mas ele disse assim, que antes eles conheciam só de ouvir, mas agora não, agora ele vê o Senhor Jesus, agora ele sabe quem é o Senhor Jesus, ele sabe que o Senhor Jesus deu para ele a vitória, ele sabe que o Senhor Jesus deu os filhos para ele novamente, os filhos que ele perdeu, né? E Deus restituiu de novo. Amados, vamos conhecer profundamente o Senhor que se revelou. Vamos conhecer o Senhor Jesus que revelou, né, a Jó, aquela mulher samaritana, a Jó e a mulher samaritana, né? Essa é a hora. Você aceita agora? Você aceita conhecer o Senhor Jesus? Você quer realmente aprofundar na palavra de Deus? Você quer aprofundar nas promessas de Deus? Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que Deus transmita paz, alegria, vitória, que Deus te dê um aconchego familiar, para que você possa mesmo desabafar na presença de Deus. Não tem psicólogo, não tem ninguém melhor do que o nosso Deus, que está sempre pronto a nos ouvir. Basta nós abrir o nosso coração e não esconder nada, assim como fez, né, a mulher samaritana e também Jó, abriu seu coração para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus Cristo veio e fez toda a diferença, e fez toda a cura, né? A ferida ficou exposta, ficou sangrando, mas Jesus entrou, Jesus fez a diferença. E Jesus quer também curar a sua ferida que está fechada, mas Jesus vai entrar, Jesus vai fazer o grande milagre para a honra e glória do nome do nosso Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Irmãos, nós temos aqui os pedidos de oração, vamos estar em oração, né? As pessoas pedindo oração para nós, né? A Claudineia, filha da nossa querida irmã Aldete, a sua filha está com câncer, morando ali em Curitiba, o estado dela é grave, vamos estar em oração pela Claudineia, pela Claudete, pela Dona Odete, pelos seus filhos, noras, genros, netos, né? Que Deus abençoe. A nossa irmã Maria Gomes também, que visitei ela, não está muito bem de saúde, que Deus esteja abençoando. A Esther também, que Deus abençoe grandemente a vida da nossa irmã Esther, dando saúde, que ela caiu, quebrou o braço, né? A Cláudia Bento está assistindo. Obrigado, Cláudia, Deus te abençoe. Deus abençoe nossa irmã Esther, né? A Gesiete também, vamos estar orando por ela, que Deus dê força, Deus dê alegria, Deus dê vitória, né? A Nemir, minha cunhada, e o Nelson, que Deus esteja abençoando. O pastor Levi também, que Deus dê saúde para ele, a sua esposa, a Suzy, que Deus abençoe, que Deus trabalhe, que Deus faça um grande milagre na vida, né, dessas pessoas, né? E também o aniversariante, só tem aqui a nora do Jairo, que fez aniversário nessa semana, e que Deus abençoe grandemente ela, né? A Cláudia Bento, que Deus abençoe, que Deus proteja, que Deus ampare, que Deus dê o necessário, né? E vamos abrir o nosso coração, vamos deixar a ferida sangrar diante de Deus, que Ele vem com a paz, com a alegria, com a cura, e vem nos libertar, e vem nos fortalecer para a honra e glória do nome do nosso Deus. Para o nosso Deus não existe nada impossível, meus irmãos, tudo é possível que crê. Você crê? Então diga amém, glória a Deus, aleluia. Você crê que Deus pode, Deus faz, só que porém, faz no tempo do Senhor, na hora do Senhor, no momento do Senhor. Às vezes nós passamos, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Jesus também teve a ferida dele sangrando ali na cruz por mim e por você, né? E o nosso Deus, né? Olhou para ele, né? E ele passou aquela dor, aquela tristeza, e hoje nós temos essa alegria, essa paz de saber que o Senhor Jesus é o nosso mestre, o nosso guia e o nosso protetor. Amém? Vamos estar em oração, meus irmãos. Louvado seja o nosso Deus. Grandioso Deus Pai Todo-Poderoso, a Ti toda a glória, toda a honra, todo louvor, por essa quarta-feira linda, ó Deus, por esse momento que estamos fazendo essa live, ó Deus, o tema sobre, ó Deus, é o desabafo, que nós devemos desabafar na presença do Senhor. A ferida tem que estar, ó Deus, aberta para que a cura do Senhor venha, entre e faça a diferença, e que nós possamos olhar os nossos erros do passado e não voltar atrás, mas prosseguir para frente, ó Pai, com o perdão do Senhor, olhando que aquilo foi errado, aquilo não é de acordo com a vontade do Senhor, aquilo que Deus criou, o homem nenhum pode, ó Deus, interferir, Pai. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo de Jó, pelo exemplo
exemplo da mulher samaritana, que nós também possamos ter, ó Deus, essa delicadeza, essa certeza, essa comunhão com o Senhor, para o Senhor nos ajudar, nos abençoar, nos fortalecer, limpar as nossas feridas, ouvir o nosso clamor, enxugar as nossas lágrimas. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live. Derrama, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia sobre aqueles que vão compartilhar essa live. Aqueles que estão enfermos, meu Pai, às vezes nós não conseguimos lembrar o nome de todos, mas os que eu já citei aqui estão nas tuas mãos. Os aniversariantes, Deus, que o Senhor abençoe, meu Deus, que o Senhor faz o seu milagre, meu Deus, na vida, o Pai, dos aniversariantes, e que eles venham a ter muitos e muitos anos de vida. Pai, eu quero colocar cada criança que está, ó Deus, na família desses grupos aqui agora, que o Senhor abençoe as crianças, os jovens, os adolescentes, os idosos, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um trabalho, aqueles que precisam de uma reforma na sua casa, na sua família, no seu lar, Pai, que o Senhor esteja olhando, respondendo, Deus, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer, no tempo e na hora do Senhor, Pai. Guarda-nos nessa noite, livra-nos de todo mal, perdoa os nossos pecados, acampa os teus anjos, ó Deus, ao redor da entrada da casa de cada um de nós nessa noite, para que possamos ser protegidos pelo Senhor. Nós pedimos essas bênçãos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu ver quem orou comigo aqui. Vamos ver lá quem está orando com a gente, né? Que Deus abençoe a todos que oraram comigo, né? Que Deus derrame chuvas de bênção e que o Jairo, né, também aqui, ó. Amém, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, né? A Zigodinho, a Ivone, glória a Deus por isso, né? Que Deus abençoe, louvado seja o nome do Senhor, por essa live que possa atingir muitas e muitas pessoas e o nome do Senhor venha a ser então visto e ouvido por todos nós, amém? Tenha todos uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória e até na próxima quarta-feira, se Deus quiser. Fiquem todos na gloriosa presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra o seu coração e confesse para Deus sobre a sua vida. Repita comigo, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Glória a Deus, aleluia, que Deus abençoe, que Deus possa sondar o seu coração, que Deus possa avivar a sua mente, né? Como a mente de Jó, para ver a grandeza do Senhor, para ver a presença do Senhor, e que Deus esteja com você e toda a sua família, amém? Glória a Deus, aleluia, até na próxima quarta-feira, se Deus quiser.